E aí pessoal, estamos aqui para ver o lance da vida do mestre FIDE Wagner Madeira, partida que ele está de brancas contra o mestre nacional Herman Clouds, jogado em Recife, em 1991. Torneio que ele conseguiu fazer uma norma de mestre nacional, jogou super bem, vencendo inclusive uma partida contra o Milos, nessa mesma variante, que é uma variante que fez bastante sucesso em meados dos anos 80 e começo dos anos 90, da escocesa. E ele não gostou muito do resultado da abertura com o Milos e ele queria achar alguma coisa diferente. E o curioso é que o lance que ele fez é um lance que é uma novidade e foi pensada quase dormindo, no sonho. E claro que no dia seguinte ele analisou com um pouco mais de calma. A questão é quem quiser tentar descobrir o lance do Madeira, dá uma pausada no vídeo e fica à vontade para pensar. E aí, pessoal, alguma ideia? Bom, vale dizer que as brancas era importante tentar ganhar essa partida e tem que tentar manter o jogo mais complexo possível. As brancas têm um par de bispo, né, um belo par de bispo, a posição tende a abrir, mas as negras estão mais desenvolvidas, o peão de D4 já está caindo, as brancas ainda têm que gastar um lance com o roque, então dá a sensação que as pretas têm compensação pelo par de bispo e provavelmente vai pelo menos ganhar um peão central ou neutralizar bem. O lance que é considerado o teórico e mais jogado é dama B3. Mas depois de, por exemplo, cavalo F5, roque pequeno, esse peão de D4 não consegue sobreviver, cavalo captura, bispo captura, torre captura, bispo captura C6, dama captura e dama por F7. E depois de torre D7 chegamos num final bem equilibrado, que é difícil imaginar que alguém tem alguma chance, mas se alguém tem alguma chance, essa chance tem que ser dada para as negras, né? Dada essa dama controlando essa diagonal importante. Então, dama B3, apesar de ser o lance mais jogado, é um lance que leva muitos empates e não dá muitas perspectivas para as brancas. Uma outra possibilidade é dama G4, tentando acelerar um pouquinho, tirar a dama primeiro antes de para poder rocar grande, né? E depois de um lance como rei B8, roque grande. Porque aqui o peão de D4 tá defendido indiretamente, né? Porque esse cavalo por D4, as brancas têm o interessante bispo por B7. Eu vou recuperar o peão e o rei negro fica claramente meio exposto, então não é o caminho desejado. Só que depois de roque grande as negras têm H5. E as brancas não têm uma casa boa para tirar essa dama, para não perder o peão de graça tem que jogar dama F3, e aí simplesmente troca as damas, bloqueia em D5, depois vai jogar G6, puxar a torre para E8, provavelmente levar um dos bispos das brancas, e esse é um final que as negras não têm muito o que temer. Então também não dá certo. Aí você pode procurar alguma coisa um pouco mais agressiva, né? E um lance que é bastante agressivo, que só que infelizmente não funciona, é dama 4. Porque agora, indiretamente, eu defendi o peão de D4, né? Por causa do peão de A7 caindo. Só que as negras têm um fortíssimo dama E6. Ganha um tempo no bispo. E se o bispo volta para G2, surge uma cravada na coluna E. E aí torre por D4. E as negras ganham um peão sem muita compensação. As negras não tiveram a fazer nenhuma concessão. Daí a gente entende um pouco a novidade do Madeira, que é o lance, apesar de muito natural, é um sacrifício, que é roque pequeno. Objetivamente esse lance não dá vantagem, é só uma possibilidade interessante, só que ele acredita que esse lance deu uma vantagem psicológica para ele na partida, porque ele conseguiu fazer alguns lances rápidos, né, e colocando pressão, e as negras tinham que resolver os problemas na hora. A partida seguiu o cavalo por D4, dama 4, cavalo de EC8, rei H1 interessante para sair de um possível cheque, torre de HE8, bispo G2. E sim, as brancas estão um peão a menos, mas o jogo segue complexo, manteve todas as peças no tabuleiro e tem algum tipo de compensação, né? Por exemplo, torre 5 foi jogado, B4, e aqui já foi, o Herman cometeu um erro. Talvez ele queria criar um contra-ataque muito rápido e acabou falhando taticamente com o cavalo F3, bispo F4, tampando a comunicação da dama com o cavalo ganharia material. Jogou B5, cavalo de CD4, bispo por D4. E agora tinha que retomar em D4, tá caindo o peão de A7, segue uma confusão monstruosa que podia dar qualquer coisa, mas já é um jogo mais confortável para as brancas. O Herman seguiu com torre H5, sacrificando uma peça, só que se tomar dama leva mate, mas bispo por F3, dama por F3, rei G1, torre H4, se tomar tem um perpétuo, mas o Madeira jogou corretamente torre de F
D1, né? Defende o bispo. E agora essa torre pode estar caindo em algumas variantes, peça a mais. A partida acabou poucos lances depois. Bom, tivemos o primeiro lance da vida como sendo um lance de preparação e possivelmente o primeiro e único que foi resultado de alguém estar quase dormindo e vir um lance, né? Então, quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e amanhã estamos liberando a entrevista com o mestre FIDE Wagner Madeira. É isso. Até mais, pessoal.